Alô, alô, boa tarde, salve, salve, sem perder tempo, iniciando mais uma edição dos Donos da Bola, aqui direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Cruzeiro batendo o São Paulo, seguindo ainda vivo na briga pelo G4, gol do Dátolo no final também, o Atlético venceu o Figueirense e adiou a festa do título do Corinthians, vamos falar de tudo isso aqui com os nossos comentaristas, com a Kika Branco também recebendo sua mensagem no @ os Donos da Bola MG, agora de bate pronto eu já tenho um recado para você, atenção, todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira, porque desde sua criação, lá em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da loteria? É por isso que a gente sempre fala, hein? Com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga, beleza? Olha aí. Vamos imediatamente falar do Cruzeiro, venceu o São Paulo, manteve vivo o sonho do G4 no Brasileirão, melhores momentos na tela e aqui a gente comenta o jogo. Ô, gente, o Mano, até na coletiva dele, ele explicava a questão que é muito debatida hoje em dia e necessária da compactação do time. Ele diminuiu os espaços entre os jogadores e o Cruzeiro. É difícil, né? Aquela ponta de pragmatismo que existe no trabalho do Mano, que em excesso faz mal como tudo em excesso, mas que no Cruzeiro não é excessivo, ele realmente colocou essa dose ali dentro e acertou a casa. Não é? Começa com você, ídolo. Tudo bem, ídolo? Tudo bom e você? Tudo bem, tudo bem. Vamos falar da vitória do Cruzeiro, 2-1 para cima do São Paulo. Com, inclusive, estreando aí esse uniforme que eu achei muito bonito, embora muita gente tenha, mas mudou a cor, não, mas eu achei bonito, um azul agradável. Pois não, ídolo, câmera 2. Bacana o uniforme do Cruzeiro, bonito também o do São Paulo, que na verdade não foi estreia, mas poucos jogos aí, estreou há pouco tempo. O Cruzeiro mereceu demais a vitória, né, Everton? O primeiro tempo foi impecável do Cruzeiro, um ataque que produziu muitas chances de gol, muito criativo, sufocou o São Paulo, que teve basicamente só aquela oportunidade ali que foi concretizada pelo Luiz Fabiano. O jogo foi bem possível para se chamar aquele chavão do narrador, chavão do jornalismo esportivo, né? Quando o Cruzeiro estava melhor, o São Paulo foi lá e fez o gol. Quando o Cruzeiro estava dominando, porque foi isso mesmo que aconteceu. Foi muito injusto esse primeiro gol de São Paulo, né? Cruzeiro com muitas chances de gol. No segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, mas no todo a vantagem do Cruzeiro na partida foi inquestionável. Acho que 2-1 ficou até pouco. O Cruzeiro deveria ter vencido com o placar mais avantajado, com mais tranquilidade. Gostei muito do Cruzeiro ontem. O São Paulo pode ter seus problemas, mas tem bons jogadores, tem atletas famosos, tem um time bom, tem camisa, tem essa tradição recente de ganhar do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que foi um dos melhores jogos do Cruzeiro nos últimos tempos, assim, porque o Cruzeiro vinha sendo muito sólido, Everton, muito consistente, bem na defesa. Só que ontem, além disso, o Cruzeiro criou muito na frente contra um bom time. Então, foi um upgrade, assim, né? O time já estava bem e agora foi muito legal mesmo a partida do Cruzeiro. Repito, acho que 2-1 ficou pouco para o São Paulo. E uma boa notícia para o São Paulo é que depois de uma partida dessa, sinceramente, um jogo é pouco para quase tudo, eu sei, mas uma partida tão forte assim do Denis, eu acho que é para carimbar de vez belíssimas defesas, né? Belíssimas Dá para insistir com o Renan Ribeiro, ele é mais goleiro. E aí quem acompanha diariamente assim, sempre destaca que ele é mais goleiro que o Renan. Não, é mais goleiro. Eu acho até que a imprensa às vezes coloca que há uma dúvida entre os dois. Eu acho que essa dúvida não existe. Porque além dele ser melhor, tem uma coisa ali de fila, né? De meritocracia. O cara está esperando há muito tempo. Ser justo com o cara. Isso tem em várias empresas, né? O cara está esperando... A questão dele ter cobrado falta, ídolo, eu vi muita gente criticando, agora vai querer cobrar porque o Rogério Ceni cobrava. Não, é porque ele treina também. Ele treina também, ele busca ser mais uma alternativa do time e eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, aí está o gol dele. Ele treina há algum tempo, viu, Everton? Só para completar isso aí, para aproveitar o gancho, ele treina há algum tempo e durante a semana foi até perguntado disso e ele não gosta de falar. Ele não gosta que filmem os treinamentos dele batendo faltas, ele prefere manter isso meio escondido até para evitar
essa comparação com o Rogério Ceni e começar a bater falta só quando estiver preparado. Parece que ele se julga preparado, porque ontem no jogo ele bateu uma falta na frente de todo mundo. Leandro Damião é a discussão agora. Eduardo Panzi e Leandro Damião, mais uma vez, sendo decisivo. E aí, sem nenhum tipo de provocação a opiniões anteriores. Não, estou dizendo o seguinte, o Mano pediu paciência, nós já falamos disso aqui. Parece que o torcedor teve, ele entrou mais uma vez, foi fundamental, se não é o gol dele lá contra o Avaí, aí teria o Avaí naturalmente ficado com os 3 pontinhos, o Cruzeiro trouxe 1. Ontem, se não é o gol dele, 1 pontinho, o Cruzeiro faturou 3 pontos, também nos pés do Leandro Damião. Aí vai a pergunta, valeria a pena persistir ou não? Ô Everton, um abraço, boa tarde, telespectador. Eu acho que a gente tem que se livrar, às vezes, da vaidade, né? A minha opinião em relação ao Damião, todo mundo já sabe. Em relação ao Cruzeiro ir pegar uma Libertadores, todo mundo já sabe. Só que tem hora que a gente tem que começar a ceder um pouco. Você está com medo de errar? Não tenho medo de errar, não tenho vaidade enquanto a isso. Em relação ao Leandro Damião... Tô achando que você vai errar, hein? Tomara que eu erre. Não tenho essa vaidade, não estou longe de ter essa vaidade, mas aqui eu tenho que dar minha opinião. Goste ou não, torcedor ou vocês. Mas em relação ao Leandro Damião... Que bravo! Mas impressionante, já começaram a cornetar no meio da fala. Eu não consigo terminar o raciocínio. Me deram a patada. Corta para mim, por favor, aí, Lincoln. Cadu e Dimara. O Dimara nem falou ainda, mas já pode cortar. Mas eu falei a patada. Mas em relação ao Leandro Damião, ele decidiu os 2 últimos jogos do Cruzeiro, né? O Cruzeiro somou 3 pontos graças ao Leandro Damião. Não, tem um conjunto do... 4, pô. Não, 3 que eu digo, 2 de ontem, porque ia somar um só. Exatamente. 2 de ontem, porque estava empatado, 2 pontos, e 1 pontinho que trouxe Santa Catarina, porque o Damião estava ali, fez o gol. Agora, o Cadu lembrou bem, esse passe que o Ariel Cabral deu ontem para o Leandro Damião, claro, deixou o jogador na cara do gol, ele teve a competência de concluir o gol, mas foi um baita passe, milimétrico ali a enfiada de bola do Ariel, que o Gilvan falava em alto investimento quando contratou esse jogador, e acertou. E se não me falha a memória, isso é uma contratação ainda do Valdir Barbosa. Eu sinceramente não sei. Que errou demais, mas teve algumas contratações que ele... É importante destacar isso aí. Parabéns por ter reconhecido. Ele não tá mais aqui, mas é bom a gente lembrar que quando o cara acerta, porque a gente gosta muito de descer o cacete quando erra, mas quando acerta... Agora, o interessante do jogo que o Cadu chamou atenção é que no primeiro tempo, quando o Cruzeiro foi bem superior ao São Paulo, o primeiro tempo acabou empatado. O segundo tempo foi muito mais equilibrado, o Cruzeiro acabou vencendo o jogo. E aí entra a parte psicológica também do Mano Menezes. Se ele arrumou o Cruzeiro dentro de campo, com essa compactação que você citou aí no início do programa, a cabeça dos jogadores também é outra. Isso passa muito pelo que o Mano Menezes vem insistindo nas entrevistas coletivas. Esse time é bicampeão brasileiro. Os jogadores que estão aqui deram 2 títulos ao Cruzeiro recentemente, então não pode menosprezar essa equipe. E hoje o Cruzeiro volta sim a apresentar um grande futebol. Os adversários que vêm aqui jogar contra o Cruzeiro temem sim, sabem que vão enfrentar um adversário casca grossa, que é o time do Cruzeiro. E aí, apesar do Damião, que eu disse aqui que eu fiquei um pouco mais maleável, fico também em relação à disputa do G4. Porque... as coisas estão dando certo, estão deixando o Cruzeiro acreditar. Eu ainda sou muito cético em relação a isso, mas eu acho que torcedor, comissão técnica, jogadores precisam acreditar, principalmente o torcedor, que mais uma vez encheu o Mineirão, apesar das entrevistas do Mano, sempre pé no chão. Mano, aí vai muito com o que eu falo aqui, não vamos pensar nisso agora, deixa para as últimas rodadas, pode ser que a gente chegue ou não, mas o torcedor tem o direito de acreditar. Ontem, durante o jogo, quando começou não, na verdade foi no segundo tempo, durante o jogo, a Renata Fã mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: poxa, Everton, o Cruzeiro não disputa nada e o estádio está lotado, por quê? Eu falei, não, desde a chegada do Mano, aliás, mesmo antes, a torcida vem dando uma força, acreditando que possa mudar. O Mano chegou e aí mostrou um trabalho que evoluiu em muito a equipe e o torcedor continua acreditando. Agora, o grande problema, não sei se foi você, se foi o Edu que disse, é que o Inter está vencendo, né? O Inter venceu, o Sport também venceu. A gente falou aqui da tabela do Inter, né? Que nesse momento do campeonato todo mundo fica olhando a tabela dos concorrentes, G4, Z4. A gente fica até meio maluco, assim, de ver tanta tabela dos times.
a tabela do Inter, em teoria, há algumas rodadas atrás, era um pouco mais fácil do que a dos outros. Mas quase, olha, o jogo do Inter foi meio injusto também. A Ponte Preta merecia um empate ali no Beira-Rio, viu? E teve aquela polêmica no finalzinho, a gente vai falar depois. Dimar Oliveira, dá para acreditar ainda, você acreditaria que o Leandro Damião possa ser um jogador mais importante do que é hoje? Muito criticado. O Edu fez uma enquete aqui na semana passada, né, sobre a questão de renovar ou não com o Damião, deu quase 70%. Não, se você fizer uma hoje, você deve cair. Você deve cair. Eu vou perguntar a você, mas eu vou rodar o técnico Mano Menezes e o Leandro Damião, porque em cima do que disserem ali, você comenta. Por gentileza, taca na tela aí. Estou aí para ajudar, acho que, graças a Deus, sou de artilheiro da equipe na temporada, espero manter isso aí. Fico feliz de fazer o gol, fico feliz do Ariel também ter dado o passe. Um jogador que chegou esse ano no Cruzeiro e vai ficar aqui muito tempo pela qualidade que tem. Quando a equipe estiver com bastante volume de jogo, você pode jogar com um jogador mais centralizado, com menos movimentação, porque a bola está chegando mais vezes. Quando a bola não está chegando, não adianta tanto, porque às vezes você precisa construir a jogada primeiro para depois chegar lá. Ele merece e o torcedor do Cruzeiro também merece. E o Cruzeiro, como clube que fez o investimento, o Damião também. Ele está falando aqui. O Mano é muito bom, gente. Quando o Mano estava no Corinthians, eu acho até que as críticas ao Mano, elas tinham fundamento. Porque o Corinthians tinha boas peças e ainda assim era um futebol meio burocrático. Mas quem conhece o trabalho do Mano, principalmente daqueles repórteres que cobrem diariamente, sabe que o cara é muito bom. Elogiam muito o trabalho dele. Aliás, estamos até tentando marcar aí uma entrevista com ele para a gente contar, né, falar também de coisas fora do futebol. Dimar Oliveira, por gentileza, Mano e Leandro Damião e Mano, renovação ou não, em que você acredita? Câmera 2. Boa tarde para todo mundo. Leandro Damião está naqueles jogadores que a gente falava aqui na sexta-feira, né, que o pessoal gosta de falar, né, do vestibular, Enem, sei lá o que ele está fazendo. Eu acho que esse momento é o dele, é o do Gabriel Xavier também, que entrou ontem também. Acho que é o do Marquinhos. Bom primeiro tempo. Segundo tempo ele caiu bastante, até pela inversão ali do Gabriel. Mas eu gostei também do primeiro tempo dele. Achei que ele deu uma movimentação. Essa jogada agora, ó. Uma combinação que muita gente da torcida do Cruzeiro pedia. Arrascaeta e Gabriel Xavier juntos, tramando ali no ataque. Tramando e se movimentando. Eu gostei muito do primeiro tempo dele. Então, acho que são jogadores que estão indo nesse vestibular. Claro que no caso do Leandro Damião é um pouco mais pesado pelo valor, né? O Gabriel Xavier não tem esse custo todo, mas o Leandro Damião tem um custo mais alto. E esse custo-benefício dele é que vai ser avaliado, isso a gente sabe disso. Agora, a gente tem que ressaltar muito, o Mano, até as entrevistas dele, desde que ele veio de São Paulo, e que mudou esse contexto das críticas no ano passado, ele também mudou muito nas entrevistas. Ele tem sido um treinador que explica muito mais do que ele explicava em São Paulo, né? Já tinha aquela animosidade ali com a imprensa paulista, já não estava tão bacana. Aqui não, ele explica tudo. Quando ele diz assim, olha, gente, eu mesmo vou avisar para a torcida o dia que eu achar que essa vaga no G4 ou G5 está ficando mais real. Eu acho que isso é ser transparente na forma de lidar com as coisas e de lidar com o momento do atleta. São 10 jogos do Cruzeiro, 10 jogos de invencibilidade, é muita coisa. É um trabalho que está aparecendo e aparecendo muito. E a gente tem que ressaltar esse trabalho do meio-campo do Cruzeiro que foi feito ontem. O Williams e Henrique, né? Como eles invertem, como eles se arriscam de fora da área, como mudou isso. Esse trabalho do Ariel Cabral, que às vezes aparece muito mais para o coletivo do que para a torcida, mas é um jogador que vem se tornando uma peça fundamental desse tipo de jogo que o Mano quer, principalmente pelo tipo de jogador que ele usa na frente, que é o William. Então, acho que tudo isso faz com que a gente continue acreditando nas possibilidades do Cruzeiro. Quais são as possibilidades do Cruzeiro? A vaga a gente não tem certeza se vem para a próxima Libertadores, mas as possibilidades do Cruzeiro para a nova temporada são muito melhores pelo que a gente vai sentindo do trabalho do Mano. Não é só nos treinamentos, né, no nível de exigência, mas é da própria confiança que ele tem do grupo, que o grupo tem nele. Eu acho que essa forma de jogar com o apoio da torcida, esse jeito que o Mano chegou no Cruzeiro, tem feito o trabalho dele, eu acho que isso é que faz a gente acreditar que se não vier a vaga da Libertadores, pode ser muito melhor a próxima temporada. O principal, se não chegar a vaga na Libertadores, na minha opinião,
Acho que a diretoria do Cruzeiro respira muito aliviada nesse momento. Porque o cenário que se via na época, quando o Luxemburgo tinha deixado, então, o Mano estava assumindo, era um cenário de desespero. O Gilvan, o próprio... Ele citou isso ontem na coletiva, né? Eles deviam conversar e falar, gente, a gente está apertado de dinheiro, o torcedor vai cobrar demais ao final do ano, vão querer uma reformulação muito grande. E, de repente, em 2 meses, essa coisa virou, o torcedor está satisfeito com o que tem aí. E talvez não seja tão necessária, né, essa reformulação está jogando toda. bem, com os mesmos jogadores que o Luxemburgo tinha em mãos, e o Cruzeiro estava jogando muito mal. Eu acho que respirou um alívio muito grande para a diretoria do Cruzeiro, saber que não precisa de tanta coisa para o ano que vem. Ali 4 reforços pontuais, que o Mano já deve estar estudando com o Vicentinho, com o Escuro, para o ano que vem. Não vai precisar mexer tanto, igual era um cenário que se apontava aí há 2, 3 meses. Gabriel Xavier. Bom primeiro tempo, segundo tempo apagado, segundo tempo apagado também do Arrascaeta, que vai ser desfalque para o jogo, para a próxima rodada, porque vai estar com a seleção uruguaia. Vai adiantar o jogo do Cruzeiro, aí acaba prejudicando o Mena também. Mas até porque o São Paulo também mudou a marcação no segundo tempo, né? E aí, obviamente, o Doriva não é maluco. O que ele fez para mudar? Ele não deixou tão à vontade. O Gabriel estava vindo muito da esquerda para a direita e havia uma preocupação até do Mano em relação a essa marcação. E aí, no segundo tempo, houve essa inversão e acabou segurando um pouco mais. E aqui, vamos ressaltar também a marcação do Cruzeiro. Como o Cruzeiro está marcando bem, né? Mas cometeu um erro que não vinha cometendo, que foi o gol do São Paulo. Não, aí foi o deslize. Até do Bruno Rodrigues, que estava na marcação específica, você pega o time que tem problemas com bola aérea, você cita vários gols que tomou. Do Cruzeiro, eu não lembro assim, num estalo, a não ser o gol de ontem, um gol que o Cruzeiro tenha tomado uma falha defensiva em bola aérea. Então é raridade isso no Cruzeiro. O Mano deve cobrar esses jogadores. Teve com o Paulo André, né? Na época do Paulo André, que foi vaiado ontem. O Paulo André tinha muitas vaias, né? Muitas falhas. Eu não ouvi sua opinião sobre o Gabriel Xavier e o povo quer saber. Ele, gostei do primeiro tempo dele também, tá na briga ali por posição, Everton. Acho que com o time completo, com o Alisson, vai ficar complicado para ele, mas acho que no mínimo ser mais utilizado, mesmo como peça para entrar no segundo tempo, ele merece. Um cara que ficou exageradamente escanteado aí por algum tempo. Um jogador que quase nunca joga, fica difícil da gente cobrar um rendimento de alto nível em 90 minutos dele. Eu cobraria em 45 minutos, em 45 minutos ele rendeu bem. E eu acho que o próximo passo dele não é nem virar titular, é simplesmente ser mais utilizado. Ou quando alguém está fora... Olha essa defesa do Denis, que coisa linda. Duas coisas belíssimas no final de semana, essa defesa do Denis e aquele gol do Neymar. Um dos gols mais bonitos da história do futebol mundial. Você acha que é exagero? Meu problema. Não, exagero é dizer que essa camisa do São Paulo é bonita. Não, mas é linda. Linda. Olha aqui, volta pra cá. Deixa eu falar agora do melhor pão de queijo do mundo. Deu água na boca aí, né? Essa é a hora mais gostosa do programa. É a hora de falar do pão de queijo Tideus. Olha isso aqui. O pão de queijo mais gostoso do Brasil vai ganhar cara nova, né? Esse pessoal vai conquistar o mundo, eu não tenho dúvida. Anota o que eu estou falando aí. Eles estão preparando novas e modernas embalagens, que são bonitas, que combinam com todo o sabor, né? E a qualidade do pão de queijo Tideus. Essa empresa mineira que faz os melhores pães de queijo do mundo, biscoito de queijo também. Liga lá, pede agora, 31 35 89 6464, tem também o celular 31 98 717 0000 e você pode pedir os pães de queijos recheados. Essa aqui é a nova embalagem, inclusive, nós estamos mostrando aí para você a nova embalagem do pão de queijo recheado lá do Tideus. São sabores incríveis. Tem o recheado com frango, tem o recheado com cheddar, tem o recheado com requeijão. E o de carne seca já está na produção, Lierson? Está quase. Então vamos ter agora, muito em breve, o pão de queijo recheado com carne seca. Até nós provamos aqui semana passada e realmente é sensacional. O legítimo provolone, não é? Tem aqui no Pão de Queijo Tideus também. Essas delícias você pode levar para o seu estabelecimento, você pode revender. Para isso você tem que ligar 3589-6464 ou 987170000. Faça seu pedido para consumo, para você revender na sua lanchonete, na sua padaria, para você revender aí na sua mercearia ou simplesmente para você dar aquela festa. Final de ano, as festas de final de ano tem que ser com Pão de Queijo Tideus. Um pão de queijo com pernil é melhor do que um almoço no mais caro restaurante do mundo, tá certo? Olha aqui,
eu tenho um recado para dar para você, que é o seguinte, com o gol no fim, quase que cai, o Atlético bateu o Figueirense lá em Florianópolis e assegurou ainda mais a segunda posição do Brasileirão. Eu queria os melhores momentos na tela para a gente discutir aqui a participação, primeiro da torcida do Cruzeiro, que a gente já falou do Cruzeiro aqui, daqui a pouco também da torcida do Atlético, aliás, a partir de agora. Gostaram da atuação do Atlético ontem? Não. Foi uma atuação convincente? Por que o Atlético venceu? Dimara? Venceu porque o Dátulo achou o gol no final e fez um golaço. O Atlético jogou muito mal, né? Aquilo tudo que a gente falava, claro que teve a questão emocional do deixar o título, ter deixado o título na última rodada, enfim, mas um time extremamente nervoso, não acertava nada, passe, um desastre do meio para frente, um desastre do meio para trás. O Marcos Rocha acho que foi a pior. Eu estou para eleger qual foi a pior partida do Marcos Rocha no ano, mas com certeza de ontem que vai contribuir muito. Achei que, além de tudo isso, e interessante, né, o Lucas Prato, que é um jogador que trabalha muito em função do grupo, busca o jogo e tal, fez uma péssima partida ontem, né? O Dátulo, o autor do gol, foi mal pra caramba. Não havia um acerto, nem nas situações, nem no time inicialmente escalado por Levir, e mesmo nas substituições, demorou ainda para que o time se acertasse. Então, acho que deu tudo errado, mas eu acho que meio que você mandou embora aquela história. Acabou o título agora, é a vaga da Libertadores, é isso que a gente tem que fazer, e tem que partir para a superação, e esquece o que está acontecendo, porque eu vou te dizer uma coisa, um dos piores jogos que eu vi do Atlético na temporada. Muito mal o time. Claro que tem esse peso que a gente falou do emocional, mas tecnicamente o Atlético não foi nem de longe o que se imagina de um time que disputou a ponta desse campeonato. Quem assistiu o jogo parecia que o Figueirense era o time que disputou o título e o Atlético o time que brigava uma coisa horrorosa. Pelo jogo. Deixa eu mandar um abraço para o Daniel Lima Vidal, ele assiste a gente todos os dias em Rosário, na Argentina. Olha isso, que bacana. Todos os dias ele assiste os Donos da Bola na reprise no YouTube lá em Rosário. Então um abraço para o Daniel. Daqui a pouco ele vai assistir porque o programa é só para o YouTube. Mas o Atlético realmente achou. Ele foi engarrafado, né? Roubaram, ele foi assaltado. Né? É verdade. O Atlético achou o gol no finalzinho, o gol do Dátulo. O Atlético não mereceu vencer. Claro que o futebol não existe muita essa coisa de justiça, mereceu ou deixou de merecer, mas foi muito mal. Ontem eu até tuitei que a partida do Marcos Rocha, a Dimara citou, foi digna de dar pena. O Marcos Rocha ontem, e eu acho que para a sorte do Levir, e aí vai muito no livro dele, o Burro com Sorte, para a sorte dele o Rocha estava amarelado e o Levir achou melhor tirar e colocar o Patrick. E a hora que o Patrick entrou, o Atlético evoluiu muito. Até fiz a comparação. O Levir foi feliz na entrevista dele quando ele disse que, naturalmente, o Figueirense iria dar mais espaços para o Atlético. Foi o que aconteceu aqui no Independência. Quando o Corinthians fez o primeiro gol, o Atlético acabou dando muito espaço e o Corinthians fez 2-3. O Figueirense ontem, a hora que o 0-0 estava pintando como o placar do jogo. Segundo tempo, o Figueirense abriu, começou a dar muito espaço, a entrada do Patrick ajudou e o Atlético passou a render mais, principalmente pelo lado direito, onde o Marcos Rocha fazia uma péssima partida. E destaque, Everton, para o Vitor. Que partida fez o Vitor. Espetacular. Se o Atlético não perdeu pelo menos umas 3 boas defesas, muito em função do Vitor, que voltou a figurar como goleiro na bola de prata do Campeonato Brasileiro desse ano, tem feito um grande Campeonato Brasileiro, Vitor, diferente do Marcos Rocha. O Marcos Rocha é um grande lateral direito, está entre os melhores laterais direitos do Brasil, mas a temporada dele de 2015, não sei se em função dele não ter saído ou não, foi frustrado, ele até já admitiu que se frustrou em relação a isso, a temporada dele em 2015 é para esquecer. E hoje o Patrick, lateral direito, merece ser titular na vaga do Marcos Rocha. Não Patrick atacante, pelo amor de Deus. Patrick atacante não. Como lateral, tá bem. E deve jogar a próxima rodada na esquerda. Cadu não, desculpa. Ô ídolo, por que caiu, na sua opinião, tanto o futebol do Marcos Rocha? Merece um registro, realmente, a queda? Ou o Atlético ontem não esteve bem em nenhum de seus setores? E eu gostaria também que você avaliasse a alteração do Levir. Ele fez em outras vezes, mas não é convencional, não é trivial que ele mude o time como ele mudou ontem. Sacar o Lucas Prato, precisando entrar na defesa do adversário e fazer o gol. Colocou o Thiago Ribeiro e o time, de fato, melhorou. Ficou mais rápido. E aí? Sobre o Marcos Rocha primeiro, ele foi muito mal, acho que a gente tem que destacar assim, de forma geral, ele caiu de rendimento nos últimos tempos, a partida de ontem especialmente foi pífia,
As duas coisas aconteceram. Você perguntou, ele foi muito mal ou o time não funcionou em todos os seus setores? As duas coisas. O time foi muito mal, mas ele também individualmente não esteve bem. Então, as duas coisas têm que ser destacadas. O Atlético jogou bem 7, 8 minutos do primeiro tempo e melhorou ali no final, quando as substituições aconteceram. É muito pouco. Na maior parte do jogo, o Atlético não foi bem, não criou, não agrediu, foi sufocado pelo Figueirense em alguns momentos. O Vitor foi o melhor em campo, né? Se a gente fosse escolher um melhor jogador em campo, seria o Vitor. Ele pegou demais. Então, muitos problemas. O que o Carlos Alberto fez, né? Que foi Carlos Alberto jogando bem ali. O Gemerson também fez uma grande partida ontem. O Gemerson foi bem. O Gemerson também. Mas é porque o Vitor fez umas 2, 3 ali que decidiu. Olha o lance do gol aí, ó. Patrick, tranquilidade do Luan, mais tranquilo ainda do Dátolo para puxar para a cega e bater de direita, mas um belo gol. Aliás, o Dátolo já tinha feito muita um gol tranquilidade. Parecido com esse aí. Foi contra o Santos, né? Santos. E um belo gol. Depois, põe na tela aí, o menino Capeta, põe o Levi falando exatamente sobre essa alteração que ele fez aí, por gentileza. O Figueirense utilizava o Thiago e o Cleiton, tem muito boa velocidade pelos lados do campo. O Marcos com o cartão amarelo. Então, sabe, já é um agravante. A nossa referência com o Prato, ela não estava funcionando, porque eles também têm uma dupla de zaga muito alta, que disputam muito bem as bolas no corpo a corpo. Aí flutuou um pouco mais o Thiago e, sei lá, nós fizemos um golaço nos descontos da partida, isso que me deixou feliz. 40, sei lá quanto, o time tocou a bola até colocar a bola para dentro, numa situação adversa completamente. Então, isso é por isso que eu fiquei feliz com a atitude que os jogadores tiveram no jogo. Olha, eu vou repetir o que eu disse semana passada, que não muda uma vírgula. E tem até muito orgulho quando eu mudo de opinião, não vejo problema nenhum. E vocês também. É a questão da vaidade, não tem essa exatamente. Né? Depois de ter criticado as vindas de Levi e de Marcelo Oliveira e eles terem feito o que fizeram aqui, evidentemente que a gente muda de opinião. Hoje eu ainda continuo dizendo, para mim o Levi tem que ficar. Eu sei que parte da torcida não quer, porque não nota nenhuma evolução no time. É difícil você dizer que o time não evoluiu, né? Porque você olha para os números, depois que o Corinthians tomou a ponta e disparou, evidentemente que o rendimento cai, porque não há como você trabalhar dentro do futebol se não tiver motivação também. Não estou dizendo que isso seja fundamental, não. Acima da motivação estão os treinos, né? Treinar fundamento, ter jogada ensaiada, e as pessoas criticam que o Atlético não tem. Eu ainda assim, eu vejo o trabalho do Levi, acho que ele tem que ficar. Sobre a questão das opções, que eu optaria, e vocês também, de repente, se é o Cuca e o Levi, eu prefiro o Cuca. Se é o Cuca e o Muricy, eu prefiro o Muricy. Mas como não deve pintar nenhum desses dois nomes, tem que ficar com o Levi. Tem que ficar com o Levi. Problema é... Agora, sobre a questão, está rolando aí uma resenha de que a diretoria está insatisfeita com o trabalho do Levi. O Atlético ganhou em 2013 e 2014 títulos importantes. Aí tem um ano em que o investimento praticamente é o mesmo e você não ganha. Aí você faz uma análise de que, poxa, não estamos satisfeitos. Claro, já imaginou se a diretoria tivesse dito, nossa, fantástico, não ganhou nada e nós estamos muito felizes. Agora, eu não sei se essa insatisfação, e não acredito que seja, chegou ao ponto da diretoria dizendo, não, estamos de saco cheio, não queremos mais. Não, peraí. Pelo que o Maluf disse ontem, exatamente, o Levi só sai se não houver um acordo financeiro. Porque a diretoria, segundo o Maluf, quer a permanência dele. Ou eu ouvi alguma coisa? Ele é prioridade. Dizer. Na verdade, assim, acho que até ontem não dava para ter muita noção do que pensava a diretoria. Porque a declaração do Maluf foi muito decisiva, muito clara. Muito. A gente sabe que no futebol, muitas vezes, as coisas são ditas para fora e não representam exatamente o que é pensado nos bastidores, mas ali, pelo jeito que ele falou, as palavras que ele escolheu, a ênfase que ele colocou ali no assunto todo, sinceramente, dá para acreditar. Eu não acho que ele diria com tanta veemência, de forma tão efusiva assim, que o Levi é a preferência. Assim, né? Exatamente. E não falou sozinho, né, Cadu? Ele não foi nem muito pressionado ali para responder isso. Ele poderia sair pela tangente, se fosse o caso,
foi antes do jogo, independentemente da vitória. Então, não foi algo depois do resultado. Então, eu acho que foi uma entrevista representativa, sim. Um diretor do Atlético colocar naqueles termos que o Levir é a primeira opção. E eu gostei da entrevista do Maluf. Eu acho que o Levir merece esse voto de confiança. E um raciocínio que eu já utilizei aqui em outros casos, que eu acho que se aplica a essa situação do Levir. A gente tem de diferenciar erros, divergências, coisas pontuais de um trabalho que no todo não funciona. Eu critico várias coisas no Atlético. Eu acho que o time poderia controlar o jogo melhor, poderia ser menos intenso em alguns momentos e saber cadenciar, jogar sem a bola, ser um pouquinho mais cerebral, um pouco mais compacto na marcação para não dar muitos espaços. Ontem ele fez a linha burra de novo, que realmente coloca o Atlético em maus lençóis. Né? O Vitor teve que fazer uma das suas melhores defesas em função de um erro nessa linha de impedimento. Então são coisas que tem de melhorar, sim. Agora, no todo, gente, o trabalho é positivo. O trabalho é positivo. O mais difícil que é fazer o time jogar, quer fazer o time criar chances, quer fazer o time ser o melhor do Brasil, um dos melhores do Brasil, na verdade. Ao longo do ano, ele conseguiu concretizar esse projeto. Então, assim, no todo é mais que positivo. O cara ganhou títulos, ficou em segundo o tempo todo, em primeiro boa parte do campeonato. Um time que construiu muitas chances de gol na maior parte da competição. Não dá para levar isso, desconsiderar isso, não. Eu acho muito mais fácil, Everton, quando você tem um trabalho positivo desse jeito, em que o cara faz o mais difícil, você conseguir ir melhorando esses defeitos aos poucos, do que trazer um outro treinador, começar tudo de novo, acabar com a continuidade. Você nem sabe se o cara vai conseguir fazer o time jogar igual o Levir conseguiu em boa parte do ano. Então... Mas o torcedor ele é muito passional e imediatista. O Levir perdeu o torcedor quando ele deu seguidas entrevistas dizendo que o Atlético não precisava de contratação. Sim. Independentemente do trabalho do Levir estar sendo bom ou não... Como é que o torcedor entendeu isso? Eu não quero. Exatamente, eu não quero, eu vou dar jeito do que está aqui e não conseguiu dar jeito. Deixa eu só terminar, Cadu. O Levir perdeu o torcedor, não a gente. Eu entendi a colocação do Levir, ele acabou servindo de escudo, ele entendia, ele sabia os nomes que estavam sendo falados pela diretoria e falava, olha, entre esse nome que você está querendo trazer, gastar esse dinheiro nesse, fulano de tal aqui tem a mesma característica. A diretoria, ok, beleza, então a gente não vai contratar. Mas o Levir foi ao microfone e acabou perdendo o torcedor com esse tipo de entrevista. E o Levir não conseguiu dar jeito no sistema defensivo do Atlético. Seja as bolas nas costas do Marcos Rocha pelo lado direito, as bolas aéreas na zaga do Atlético, o Levir não conseguiu dar jeito nisso. Agora, o torcedor também não pode apagar o que o Levir tem feito pelo Atlético, Everton. O torcedor não pode esquecer da Copa do Brasil que o Levir ganhou, com o time jogando muito bem, com um esquema inovador. Com um esquema inovador que ninguém esperava. Quando ele colocou aquele time com um volante contra o Cruzeiro, líder do campeonato, no Mineirão, o Levir é louco. O Levir está fazendo loucura, é uma insanidade. O Atlético ganhou o jogo e ele utilizou desse esquema para vencer a Copa do Brasil. Ele venceu a Copa do Brasil com esse esquema. Ele ganhou uma Recopa Sul-Americana. Ele fez um bom retorno no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele foi campeão regional com o Atlético. E ele fez um grande Campeonato Brasileiro, Everton. Se o atleticano... É claro que não tem jeito de fazer isso. Vamos tirar o Corinthians, que foi o ponto fora da curva. Fez um campeonato histórico brasileiro. O Atlético está muito acima de outras equipes. O Atlético já está classificado para a Libertadores com 4 rodadas de antecedência. O Atlético pode garantir esse vice-campeonato com mais 2 rodadas. Então, gente, não vamos apagar o belo trabalho do Levir. Concordo com você. Muricy e Cuca são grandes nomes, mas aí, gente, é um recomeço. É o cara chegar, ter que começar tudo outra vez. Quem sabe, com algumas peças que a diretoria vai trazer para o ano que vem, e o Levir acertando esse setor defensivo, nem que ele precise estudar, ver jogos de outras equipes para tentar corrigir essa falha do Atlético, é muito mais fácil com o trabalho que já está sendo feito, com o Levir que conhece todo o grupo, do que com outro treinador. Agora, se não acertar com o Levir financeiramente, aí paciência, não tem jeito. E a diretoria demorou muito, na minha opinião, para dar uma entrevista falando, a gente quer o Levir. Nós vamos renovar com o Levir. Abriu margem para muita gente dizer qualquer coisa. Inclusive que a própria diretoria não queria. Demorou demais. Mas até isso talvez passe por características do próprio Levir. O Maluf, outra parte legal da entrevista ontem, foi ser transparente e dizer, olha, o Levir tem um estilo mais largado, foi o termo que ele utilizou, gosta de resolver as coisas, às vezes, mais perto ali, uma coisa bem brasileira mesmo, né? Mas isso pode prejudicar o planejamento do ano que vem. Mas isso não resolve, aí não tem mais treinador. Mas o que ele deu a entender ali, Panzi, foi que a diretoria
gostaria de ter resolvido a situação um pouco antes e que o próprio Levi preferia esperar um pouco mais. Foi o que deu a entender com as palavras do Maluf. E só para completar uma coisa aqui, Everton, eu acho que os principais argumentos para defender a permanência do Levi são duas coisas. A qualidade do trabalho do Levi, isso o principal, e o segundo, a importância da sequência, a importância da continuidade no futebol. Essas duas coisas. Agora, há um terceiro ponto, que não é mais o importante, mas que eu acho que merece ser tocado. Não há treinadores no mercado. A gente só cita Cuca e Muricy. E o Cuca também não tá a gente só cita os dois. Ele não vai entregar o dinheiro lá e voltar. E o Muricy, então fica só o Muricy, só um treinador. Quer dizer, não tem tantas opções assim. 300 times vão querer o Muricy, ele vai pedir um salário muito alto. Ainda tem essa cereja no bolo, assim. O principal é a qualidade do Levi, mas tem árvore de treinador aí, um monte de treinador para chegar e resolver. Não tem. Então, e outra coisa, O Atlético tem algumas limitações no elenco e o banco do Atlético sofreu baixas. Sim. Se foi necessário vender ou não, emprestar ou não, é outra história, até acho que seja. O negócio do empréstimo, até que o Cadu citou semana passada, do Michael Suel, se não faz, nossa senhora. Falou, pois é. Emprestou para ficar com o Carioca e Douglas. Exatamente, se não faz o negócio e perde o Douglas Santos e perde o Rafael Carioca e consequentemente perde o título, cairia o mundo na cabeça dos caras. Agora, se o Atlético hoje contasse no banco, com todos os que saíram, e se, mas se a minha mãe tivesse bigode, se os árbitros não tivessem feito o que fizeram e tal, ok. Mas não é por isso que você vai olhar para o trabalho do Levi e vai dizer, não, sabe nada. Peraí, gente, peraí. Olha aqui, traz para cá. Mostra aqui que eu preciso dar um recado. Importante. Olha, preste atenção, porque você que tem cãibras, varizes, dores nas pernas, dormências, sofre com dores nas costas, dores de coluna, acorda cansado todos os dias, então você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000 que está aqui. Você vai melhorar a sua qualidade de vida, porque somente ele possui tecnologia capaz de melhorar a sua postura durante o sono. Enquanto você dorme, ele vai corrigindo a sua postura. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos. Veja mais um depoimento aí, e depois eu vou continuar contando essa história de sucesso do Colchão Oriental J2000. Meu nome é Cristina, eu acordava muito cansada, com muitas dores na coluna. Depois que eu comprei o Colchão Oriental, eu acordo muito melhor. Faça como nós, adquire você também. Tá vendo só? Ligue agora 0800 038 2000, agende uma visita com os profissionais da Colchão Oriental J2000, um especialista vai até a sua casa, explica todos os benefícios do fantástico colchão e você ainda aproveita a promoção, porque na compra do colchão você ganha uma cama box e um lindo edredom. Melhore sua qualidade de vida agora. Acorde disposto todos os dias. Ligue direto na fábrica 0800 038 2000. Quem dorme bem vive melhor num Colchão Oriental J2000 0800 038 2000. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, Kika Branco fala 5 minutos e destaca a sua mensagem, sua participação na @os donos da bola de dia. Até já.